tuvo que pedir un tiempo de excusa para poder prepararse para estar con nosotros. Él llegó anoche y se va mañana. Solamente va a estar con nosotros hoy para ustedes, jóvenes. Y en la tarde hay un culto del movimiento de oración para toda la iglesia abierta a través de este siervo. Damos la gloria a Dios y las gracias porque tenemos con nosotros al pastor Daniel o David Baptista de Matos. Vamos a recibirlo, amado pastor. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Eu agradeço o convite. Yo agradezco la invitación. Saúdo ao pastor responsável pelo trabalho. Saludo al pastor Pedro Ferreira por este trabajo. E estou muito feliz de poder estar com vocês. Estoy muy feliz por estar con ustedes. Estou feliz de estar aqui com o nosso missionário, pastor Estoy feliz Valdecir, por estar con el misionero, pastor Valdecir. que já está há alguns anos aqui no Peru. Hace algunos años que está en Perú. Ele antes estava no Paraguai Antes estuvo en Paraguay. e depois nós enviamos ele ao Peru. Después lo enviamos a Perú. E ele está aqui trabalhando, fazendo um grande trabalho para o Senhor. Y está aquí haciendo un gran trabajo para el Señor. Se não fosse pela vida dele, eu não estaria aqui. Si no fuera por la vida de él, yo no iba a estar aquí. Mas sou grato a Deus pela sua vida e peço um aplauso para o meu missionário. Queridos, estamos em meio a muitos trabalhos em nossa igreja no Brasil. Amados, estamos en medio de muchos trabajos en nuestra iglesia en Brasil. Como o pastor mencionou, Como el pastor ya dijo, viemos de um aperto da agenda. venimos de una agenda apretada. Nós estivemos com muitos trabalhos ultimamente En estos últimos días estuvimos con muchos trabajos e eu estive muito doente. y estuvo muy enfermo. Achei que não ia poder vir. Pensé que no iba a venir. E hoje é o dia que eu estou me sentindo melhor. Hoy es un día que estoy mejor. Então, estou feliz por poder estar aqui para completar com esta oportunidade. Y estoy feliz de estar aquí y poder cumplir con esta oportunidad. Hoje inicia uma escola bíblica para mulheres em minha igreja. En mi iglesia hoy día empieza una escuela bíblica de mujeres Temos mais de 700 mulheres inscritas. y hay más de 700 mujeres inscritas. Eu tenho que retornar logo para poder participar de alguma atividade com essas Y tengo irmãs. que regresar rápido para también participar de algunas actividades con estas mujeres. E já segunda-feira eu viajo de novo Y en día lunes otra vez viajo para ministrar em um estado do Paraná, para administrar en una provincia de Brasil que se llama em um Paraná, encontro de líderes das Assembleias de Deus do sul do Brasil. en un encuentro de líderes de las asambleas de Dios de la parte sur de Brasil. Então os trabalhos são muitos Entonces muchos son los trabajos e fiquei feliz de chegar aqui e ver essa conferência para jovens, y estoy feliz de estar aquí y ver esta conferencia para jóvenes, que são o futuro não apenas da igreja, mas da nação que também. no solamente son el futuro de la iglesia, pero de la nación. O tema da conferência, El tema de esta conferencia, crise mundial e a restauração da igreja, crisis mundial y restauración de la iglesia, é um tema muito amplo. es algo bien amplio. Sim, nós vivemos uma crise mundial, Sí, nosotros vivimos una crisis mundial uma crise em vários aspectos, en varios aspectos. uma crise mundial de ética, Una crisis mundial en la parte uma ética, crise mundial na parte moral, la parte moral, uma crise mundial na economia en la economía e talvez de toda a América Latina. y quizá en toda la América Latina Não há nenhum país que esteja atravessando uma crise mais grave do que o Brasil no neste tenga momento. ningún país que esté pasando por una crisis más grave que Brasil en este Nós temos instante. uma crise moral, Tenemos una crisis moral, temos uma crise ética, una crisis ética, temos uma crise econômica, una crisis com económica, mais de 10 milhões de desempregados, con más de 10 millones de personas sin trabajo. e temos uma crise política Y tenemos una crisis política em todas as áreas do país. en todos los departamentos del país. Há uma crise, Hay una crisis. mas a igreja continua viva. Pero la iglesia sigue viva. E a igreja é a grande esperança. Y la iglesia es la gran A esperanza. igreja é a grande resposta. La iglesia es la gran respuesta. A única resposta La única respuesta está na igreja. está en la iglesia.
Tudo está centrado em Cristo. Todo está centralizado en Cristo. Nada foge de Cristo. Nada puede huir de Cristo. E esta é a resposta. Y esta es la respuesta. É voltar-se para Cristo. Regresar, volver a Cristo. E o lugar para se voltar a Cristo é a igreja. Y el lugar donde podemos volver a Cristo es la iglesia. O tema, eu recebi alguma orientação sobre o tema, Yo he recibido alguna orientación sobre el tema que fala de oração, que habla de oración, que fala como a oração a resposta para a crise que mundial. dice que la oración es la respuesta para la crisis mundial. E eu quero falar com vocês nessa manhã Y quiero hablar con ustedes en esta mañana sobre consagração. sobre consagración. Se possível, nós vamos dividir em duas mensagens Y nosotros vamos a dividir en dos partes sobre consagração, de consagración. porque a consagração Porque la consagración é a resposta. es la respuesta. Oração é a consagração. Oración es consagración. E consagração envolve oração. Y consagración involucra la oración. Deus sempre consagrou alguém Dios siempre ha consagrado a alguien para levantar uma nação. para levantar una A nación. nação de Israel, La nación de Israel, Deus consagrou Abraão. Dios consagró a Abraham. Para libertar a mesma oração, Y para libertar la misma nación, Deus consagrou a Moisés. Dios consagró a Moisés. Para introduzir na terra prometida, Para introducirlos en la tierra prometida, Deus consagrou a Josué. Dios consagró a Josué. Para preservá-los na terra prometida, Para preservarlos en la tierra prometida, Deus consagrou juízes. Dios consagró a jueces. Para trazer um reino, Y para traer un reino, Deus consagrou o profeta Samuel. Dios consagró al profeta E Samuel. depois Deus consagrou os reis, Y después Dios consagró a los reyes e assim por diante. y así por delante. Então a consagração Entonces la consagración é a resposta. es la respuesta. Sempre que há um momento de crise, Siempre que hay un momento de crisis, a resposta está em uma pessoa que se consagra a Deus. la respuesta está en una persona que se consagra a Dios. O pastor que me antecedeu falou de Daniel. El pastor que vino antes de mí habló de Daniel. E Daniel é um homem que se consagrou. Y Daniel es un hombre que se ha Ele consagrado. consagrou a sua vida. Él consagró su vida. Então vamos abordar o tema da consagração. Entonces vamos a ver este tema de consagración. Abra sua Bíblia, Abra tu Biblia, ou seu tablet, ou seu telefone, o su teléfono, o su tablet, em Números no capítulo 6, en número capítulo 6. e vamos ler 5 versículos. Vamos a leer 5 versículos, Versículos 1 ao versículo 5. de 1 al 5. Seria importante se pudéssemos ler todos os 21 versículos Sería importante leer todos los que 21 falam sobre a lei do nazireado, que habla de la ley de los nazareos, mas não vou ler por causa do tempo. pero el tiempo no permite. Vamos então ler apenas 5 versículos e depois anote e estude. Usted puede apuntar y estudiar después. Vamos a leer los 5 primeros. Pode ler. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Por que nós lemos essa passagem para falar sobre consagração? ¿Por qué hemos leído este texto para hablar de la consagración? Consagração significa dedicação. Consagración significa dedicación, Significa ser separado para um determinado fim. ser separado para un determinado fin. Consagrar significa estar dedicado exclusivamente. Consagrar significa estar dedicado exclusivamente. E a palavra hebraica, Y en la palabra hebraica, que em português é traduzido por nazareno, en la portugués es traducido por nazareno, é nazir, el nazir, que significa que significa ser separado, ser separado, ser consagrado. ser consagrado. Portanto, Por tanto, quando você estuda sobre o voto do nazireu, cuando usted estudia sobre el voto del nazareo, você está estudando sobre consagração. usted estudia de consagración. E você pode entender melhor o que é ser consagrado. Y tú puedes entender mejor lo que significa ser consagrado. Existe uma chamada geral de consagração para a igreja. Existe un llamamiento general de consagración para la iglesia. Está em 1 Pedro, Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aonde você lê aqui geração eleita, Donde usted puede leer generación electa, sacerdócio, sacerdocio, nação santa, nación santa, povo adquirido, pueblo adquirido, está falando de consagração. está hablando de consagración. É a consagração geral da igreja. Es la consagración general de la E iglesia. quando nós comparamos a igreja, Y cuando nosotros comparamos la iglesia, o povo da igreja, el pueblo de la iglesia, com as outras pessoas da terra, con las otras personas de la tierra, nós somos consagrados ao Senhor. nosotros somos consagrados al Señor. Nós somos dedicados ao Senhor. Somos dedicados al Señor. Somos essa geração eleita. Somos esta generación electa. Somos o povo adquirido. Somos el pueblo adquirido. Mas quando nós falamos de consagração Mas dentro cuando da nosotros igreja, hablamos de consagración dentro de la iglesia, nós estamos falando de um tipo extra de consagração. estamos hablando de un tipo aparte de consagración. Nós estamos falando de uma dedicação a mais. Estamos hablando de una dedicación a más. E é isso que você vê no voto do nazireado. Y esto es lo que puede ver en el voto del Nazareo. O nazireado El Nazareo era um voto feito era un voto que se hacía por um determinado tempo, por un determinado tiempo, onde um tipo de consagração donde un tipo de consagración mais elevada se era observada. más elevada era observada. Votar a Deus Votar a Dios é uma forma elevada de você demonstrar o teu relacionamento com Deus. es una manera elevada que tú demuestras tu relacionamiento para con Dios. Um relacionamento com um Deus vivo. Un relacionamiento para con un Dios vivo. Um relacionamento com um Deus pessoal. Un relacionamiento con un Dios personal. Votar é sair da teoria e Votar- colocar em prática o relacionamento com Deus. Es salir de la teoría y poner en práctica tu relacionamiento para con Dios. Nós temos muita teoria, Tenemos mucha teoría, mas quando você vota, mas cuando usted vota, você está saindo da teoria usted sale de la e teoría você está entrando na prática. y usted entra en la práctica. Na prática com Deus vivo. En la práctica con Dios vivo. Consagração Consagración tem o mesmo sentido do verbo hebraico nazir, tiene el mismo sentido del verbo hebraico nazir, que é separação. que significa separación. E a separação Y la separación aqui do nazireu, aquí del Nazareo ela tinha um lado negativo e um lado positivo. tenía un lado negativo y otro positivo. Do lado negativo, Del lado negativo eles estavam separados do vinho, estaban apartados del vino, estavam separados dos produtos vinícolas, estaban apartados los productos de la vid, estavam separados de contaminação com cadáver. estaban apartados de contaminarse con cadáveres. E por que isso é negativo? ¿Y por qué esto es negativo? Primeiro, Primero, você está se separando dos prazeres da vida, tú estás apartándose de los placeres de la que vida, são representados aqui pelo vinho e demais produtos vinícolas. que son representados aquí por el vino y por los demás productos E de la vida. segundo, porque o luto faz parte da vida. Y segundo, porque el luto hace parte de la vida. Neste período não podia haver contaminação nenhuma, mesmo por parte de um parente falecido. En este periodo no podía tener ninguna contaminación, mismo que hubiera un pariente que hubiera muerto. E este é o lado negativo, Y este es el lado negativo. que deve acompanhar a consagração. Y debe participar de la consagración. Você não pode dizer que está consagrando a tua vida Tú no puedes decir que está consagrando tu vida por um determinado período por para un Deus determinado periodo para Dios e simplesmente o participar dos prazeres da vida como normalmente. y simplemente hacer parte, participar de los placeres de la vida cotidianamente. Consagração Consagración envolve um lado negativo, involucra un lado negativo, em que você se afasta de prazeres da vida. donde usted se aparta de los placeres de la vida. Talvez uma das maiores dificuldades, Quizá una de las mayores dificultades, especialmente na nossa sociedade de hoje, especialmente en nuestra sociedad de hoy é día, que nós tentamos viver para Deus que nosotros intentamos vivir para Dios e viver para o mundo ao mesmo tempo. y vivir para el mundo al mismo instante. Viver para agradar a Deus, Vivir para agradar a Dios mas como qualquer outra pessoa do mundo ao mesmo tempo. y de la misma manera que las personas del mundo al mismo tiempo. E eu lhes digo, não é possível. Y yo hablo a ustedes que esto no es Porque posible, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. porque la palabra de Dios dice que el mundo está en el maligno. O mundo está no maligno. El mundo está en el maligno. Então não há comunhão entre luz e trevas. Y no hay comunión entre luz y las E se tinieblas. você vai se consagrar para Deus, Y si tú quieres consagrarte para Dios, você não vai poder viver com os prazeres deste mundo. tú no puedes vivir con los placeres de este mundo. Você não vai poder viver da mesma forma que as outras pessoas do mundo. Tú no puedes vivir igual que las personas del mundo, Porque você está separado para Deus. porque tú estás separado para Dios E tem que se afastar. y tiene que alejarte.
Há um evangelho que é anunciado hoje, Hay un evangelio que hoy es predicado, em que se ensina que você simplesmente pode adicionar Deus à tua vida. que se enseña que usted solamente puede adicionar Dios a tu vida. E você continua vivendo como das outras maneiras, como das demais pessoas. Y usted puede vivir igual que las otras personas. Então você pode fazer qualquer coisa. Entonces tú puedes hacer cualquier cosa. Você pode participar de qualquer coisa. Usted puede participar de cualquier cosa. Mas se tem Deus na vida, tudo está bem. Y si tiene Dios, todo está bien. Mas não é verdade. Esto no es verdad. Se você tem Deus na tua vida, Si tú tienes Dios en tu se você vida, vai viver uma vida consagrada si para tú Deus, vas a vivir una vida consagrada para Dios, você vai ter que se afastar sim de alguns prazeres desta tú vida. tienes sin que alejarte de algunos placeres de esta vida. E este é um lado negativo. Y este es un lado negativo. Algumas pessoas não conseguem enxergar isso como um lado negativo. Algunas personas no consiguen ver esto como un lado E é negativo. por isso que fracassam na sua Y es consagração. por esto que han fracasado en su consagración. É o lado negativo. Es un lado negativo. Porque as coisas dessa vida Porque las cosas de esta vida muitas vezes são boas. muchas veces son buenas. Eu falei com uma pessoa que foi viciada em cocaína. Yo hablé con una persona que era viciado en drogas. E ele me disse, você sabe por que eu usava cocaína? Y él me dice, ¿sabe por qué yo usaba esta droga? E eu disse para ele, não tenho ideia. Y yo no tengo idea. E ele me deu a resposta mais sábia e sincera. Y él me dio la respuesta más sincera y sabia. Ele disse, porque é bom. Él dice, porque es bueno. Porque é bom. Porque es bueno. Me fazia bem. Esto me hacía bien. Eu passava 3 noites sem dormir. Yo me quedaba 3 noches sin E quando dormir. me sentia cansado, Y cuando yo me sentía eu cansado, usava de novo. yo usaba otra vez E eu estava bem. y yo estaba bien. Este mundo tem coisas boas para te apresentar. Este mundo tiene cosas buenas para presentar a Mas ti. se você quer se consagrar, Mas si tú deseas consagrarte, você vai ter que se afastar. tú tienes que alejarte. Não importa o quão bom seja. No importa cuán bueno sea. Quando você olha para o pecado lá no Jardim do Éden, Cuando usted mira el pecado en el huerto a del Edén, Bíblia diz que a mulher olhou para aquele fruto dice la Biblia que la mujer miró el fruto e viu que era bom. y vio que era bueno. Era bom. Era bueno. O lado negativo El lado negativo, é que nós vamos nos afastar que nosotros vamos a nos alejar de coisas de cosas que para esta que vida, para esta vida, para esta sociedade, para esta sociedad, são boas. son cosas buenas. Agora vamos para o lado positivo. Ahora vamos a mirar el lado O positivo. lado positivo desta separação El lado positivo de esta separación, é que a separação é para o Senhor. que esta separación es para el Señor. O versículo 8 El versículo do 8 capítulo 6 del capítulo 6, está escrito: por todos os dias do seu nazireado Dice, será santo ao Senhor. por todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Quando você separa alguma coisa Cuando tú separas algo ou coloca num lugar especial, o lo pone en un lugar especial, você está dando um lugar de honra. tú estás dando un lugar de honor. Você está dando um lugar especial para aquela coisa. Usted está poniendo esto en un lugar especial. Por exemplo, Ejemplo, se você tem uma caixa de ferramentas em casa. si tú tienes una caja de herramientas, Alguém aqui tem uma caixa de ferramentas em casa? ¿alguien tiene una caja en la casa con herramientas? O que você coloca dentro? ¿Qué usted coloca dentro? As ferramentas. Las herramientas. Você não encontra numa caixa de ferramentas um garfo. Usted no encuentra un tenedor ahí. Você não encontra lá uma faca. Ahí no encuentra un cuchillo. Você tem lá ferramentas. Ahí usted tiene sus Você herramientas. tem uma chave de fenda. Ahí tiene un desarmador. Você tem um alicate. Ahí tiene un alicate. Está tudo dentro da caixa de ferramentas. Ahí está todo dentro de esta É caja. um lugar especial. Es un lugar especial. Elas estão colocadas em um lugar especial. Están colocadas en un lugar especial. E é isso que é ser santificado. Y esto es lo que es ser É santificado. isso que é ser consagrado. Esto significa ser Nós consagrado. lemos no versículo 8. Leemos en versículo 8. Todos os dias do seu nazireado Todo el tiempo de su nazareato será santo será santo ao Senhor. para Jehová. Foi colocado em um lugar especial. Fue puesto en un lugar especial. Foi colocado em Cristo. Fue puesto en Cristo. Foi colocado no Senhor. Fue puesto en el Señor.
Este é o lado positivo. Este es el lado Quando positivo. você está se consagrando, Cuando tú estás en consagración, você está colocando a tua vida num lugar especial. tú colocas tu vida en un lugar especial. Você se coloca no esconderijo do Tú Altíssimo. te colocas en el esconderijo del Altísimo. Você se coloca em Cristo, Tú te colocas en Cristo. enxertado na videira verdadeira. Y ahí está en la vid verdadera. Este lugar é a presença de Deus. Y este lugar es la presencia Você de foi Dios. separado para Ele. Tú estás separado para Él. Amém? Amén. Havia uma marca, Tenía una marca, sinal una señal, que identificava o Nazireu. que identificaba el nazareo. E a marca e o sinal Y la marca y el era o señal cabelo e a barba comprida. era el cabello y la barba grande. O mesmo termo que é usado para indicar o cabelo comprido do Nazireu El mismo término que se usaba para indicar el cabello largo del nazareo é o mesmo termo es el mismo término que é empregado na Bíblia que se usa en la Biblia para falar da diadema do sacerdote, para hablar de la diadema del sacerdote, para falar do óleo da unção, para hablar del aceite de la unción, para falar das coroas reais. para hablar de las coronas reales. O cabelo e a barba comprida El cabello y la barba comprida era o voto de consagração era el voto de consagración que estava em desenvolvimento. que estaba desarrollando. E esse sinal, Y esta señal ele reforça o caráter especial desse tipo de voto, desse tipo de consagração. viene para reforzar el carácter de este tipo de consagración. Não era, o Nazireu não era um voto contínuo. El nazareo no era un voto continuado, Ele era determinado por um tempo. era por un determinado tiempo. Só há duas pessoas na Bíblia Solamente hay dos personas en la que Biblia foram nazireus por toda a sua vida, que fueron nazareos por toda su vida. que é Sansão e Samuel. Sansón es Samuel. O cabelo longo do Nazireu, El cabello largo del nazareo, a diadema do sumo sacerdote la diadema del sumo sacerdote e o óleo da unção y el aceite de la unción são chamados son llamados pela palavra hebraica Nezer. en la palabra hebraica Nezer. Todos eles Todos ellos são símbolos exteriores son símbolos exteriores da santidade que deveria haver no interior. de la santidad que tenía que haber en el interior. Ok? ¿Ok? Estão me acompanhando? ¿Están atentos? Estão ouvindo? ¿Están escuchando? Todos eles Todos ellos eram símbolos exteriores eran símbolos exteriores da santidade de la santidad que devia haver no interior. que había que tener en el interior. E aqui nós aprendemos algumas coisas. Y aquí aprendemos alguna cosa. Primeiro, Primero, é importante a tua aparência exterior. es importante tu apariencia exterior. É importante. Es importante. Alguém perguntou uma vez a um grande pastor, Alguien una vez preguntó a un gran pastor. disse para ele: eu não acredito que da maneira que eu me visto vai me levar para o céu. Él dice, yo no creo que la manera que me voy a trajar, esto me va a llevar al cielo. E o pastor disse: é verdade. Y el pastor le dice, esto es verdad. A maneira que você estivesse não te leva para o céu, La manera que usted se viste no te lleva al cielo, mas te leva para o inferno. mas te lleva para el infierno. Porque a exteriorização Porque la exteriorización tem que ser reflexo tiene que reflejar do teu interior. tu interior. Você pode fingir, Tú puedes hasta engañarse. você pode apresentar uma aparência exterior, Tú puedes hasta tener una apariencia exterior. enquanto no teu interior as E- coisas não estão bem com Deus. Y ahí dentro de tu interior las cosas no están É bien isso con que Dios. Jesus falou Esto es lo que Jesús habló quando ele falou dos sepulcros caiados. cuando él habló de las sepulturas emblanqueadas. Belas por fora, Son lindas por afuera, mas podres por dentro. pero podridas adentro. Jesus estava falando de uma sociedade religiosa do seu tempo, Jesús estaba hablando de una sociedad religiosa en su que tiempo, tinha uma boa aparência exterior, que tenía una buena apariencia exterior, mas o seu interior estava podre. mas su interior estaba podrido. Todas essas coisas que nós estamos vendo, Todas estas cosas que estamos eu mirando, vou repetir mais uma vez. yo voy a repetir otra vez, Todas aquelas coisas que eram do voto do Nazireu, todas estas cosas que eran del voto del nazareo, o exterior, el exterior, a barba comprida, o cabelo comprido, el cabello largo, la barba larga, tanto quanto o óleo da unção, tanto como el aceite de la tanto unción, quanto o diadema do sumo sacerdote, igual que el diadema de los sumos sacerdotes, eram símbolos exteriores eran símbolos exteriores da santidade que se esperava no interior. de la santidad que se esperaba del interior. Essas coisas que estão no teu interior Estas cosas que están en tu têm interior que sair para fora. tienen que salir afuera.
tem que se exteriorizar. tiene que exteriorizarse. Esse movimento é um movimento de oração. Este movimiento es un movimiento de oración. Mas deixa eu dizer algo para você sobre a oração. Deja de hablar algo a ustedes de la oración. Você ora mais com a tua vida Tú oras más con tu vida do que quando você está falando com as palavras. de que cuando usted habla con tus palabras. Às vezes nós nos preocupamos com a fórmula. A veces nosotros nos preocupamos con la manera. Talvez você veio a essa conferência tentando encontrar uma fórmula de orar. Quizá usted viene a esta conferencia buscando encontrar una fórmula de oración. Talvez você veio pronto para anotar. Quizá usted vino listo para Como apuntar. é que eu oro de maneira eficiente? ¿Cómo yo voy a orar de una manera eficiente? Qual é a fórmula? ¿Cuál es la fórmula? A fórmula está no teu interior. La fórmula está en tu interior. Vivendo uma vida com Deus. Viviendo una vida con Dios. Vivendo uma vida consagrada. Viviendo una vida Lá consagrada. no teu interior. Allá en tu interior É a tua maior oração. es tu mayor oración. A tua oração tem que sair do teu coração. Tu oración tiene que salir de tu corazón. Desde o início do ano, Desde el principio del eu año estou ensinando em minha igreja sobre oração. estamos enseñando allá en nuestra E a iglesia de la primeira oración. mensagem que eu falei sobre oração El primer mensaje que hablamos de oración foi que a oração tem que sair do coração. fue que oración tiene que salir del corazón. Você tem que orar do teu interior. Tú tienes que orar de tu A interior. oração tem que ser viva. La oración tiene que ser viva, Tem que ser real. tiene que ser real, Tem que ser algo que sai do teu coração. tiene que ser algo que salga de tu Não adianta corazón. você ir para o altar da oração No adelanta usted ir al altar de la com oración uma fórmula mecânica, con una fórmula uma mecánica, fórmula pronta, con una fórmula pronta, e com lindas palavras diante de Deus. con lindas palabras delante de Se Dios. lá no teu interior Si en tu interior ainda está morto. aún está muerto. A consagração, La consagración, quando ela é vista no exterior, cuando se ve en el exterior, ela tem que estar trazendo para fora ella tiene que estar reflejando afuera a consagração que está no teu interior. la consagración interior. Vamos adiante. Vamos adelante. No Nazireu, En el Nazareo, nós vemos o caráter especial da consagração. nosotros vemos el carácter especial de la consagración. Quando você estuda sobre o sacerdócio, Cuando tú estudias sobre el você sacerdocio, aprende que o sacerdote não podia tomar vinho antes de entrar no tabernáculo. usted aprende que el sacerdote no podría tomar vino antes de entrar en el tabernáculo. Mas o Nazireu era proibido de tomar qualquer derivado da videira Mas el nazareo era prohibido de tomar cualquier cosa que salía de la vid durante todo o tempo do voto. durante todo el tiempo que estaba separado. Vou repetir. Voy a repetir. O sacerdote, El sacerdote, ele não podia tomar vinho él no podía tomar vino antes de entrar no tabernáculo antes de entrar en el para tabernáculo ministrar. para ministrar. Mas o Nazireu, Mas el nazareo ele era proibido de tomar todo o derivado da videira era prohibido de tomar todo lo que derivaba de la vid durante todo o tempo do voto. durante todo el tiempo del voto. Veja o caráter especial e elevado dessa consagração. Mira el carácter especial de esta consagración. Os sacerdotes, Los sacerdotes, eles podiam se contaminar pelo cadáver de um parente próximo. ellos podrían contaminarse por el cadáver de un pariente cercano, Mas os nazireus não. mas los nazareos no. Mesmo que fosse um parente próximo, Mismo que fuera un pariente ele cercano, não podia se contaminar. él no podría contaminarse. O que nós temos aqui Lo que tenemos aquí é uma consagração elevada. es una consagración a un nivel superior. O voto do nazireado, El voto del nazareo, ele aproximava o votante, él acerca a la persona que está haciendo el voto, sendo ele homem ou mulher, siendo hombre o mujer, ele se aproximava do mais alto ofício religioso de Israel, él se acercaba más del más alto oficio religioso de Israel, que é o sumo sacerdote. que es el sumo sacerdote. Nesta consagração, Y en esta consagración, você vê o homem leigo tú mira el hombre leigo experimentando a mais elevada santificação, experimentando la más elevada a santificación, mais elevada consagração. la más elevada consagración. Leigo, Un leigo, homem do povo, un hombre del pueblo, ele não poderia jamais ser um sumo sacerdote. laico. Ele jamais poderia ser um sumo sacerdote. Él jamás podría ser un sumo sacerdote. Ele teria que olhar para o sumo sacerdote Él tenía que ver el sumo e sacerdote ver nele um ofício y mirar en él un do oficio qual ele nunca poderia ser
de la cual él nunca iba a llegar. Mas então Deus providencia um voto. Mas entonces Dios providencia un O voto, voto do nazireado. el voto del Nazareo, Aonde o homem comum donde el hombre común pode se aproximar puede acercarse no mesmo tipo de consagração, en el mismo tipo de consagración, no mesmo tipo de vida elevada, en el mismo tipo de vida elevada, santificada e santificada consagrada a Deus. y consagrada para Dios. E isto significa para nós, Y esto significa para nosotros que todos vocês que estão aqui hoje, que todos ustedes que están aquí hoy día, talvez você olhe para a vida do pastor, quizá usted mira la vida del pastor, talvez você olhe para a vida do pastor que veio de Miami, quizá usted mira el pastor que vino desde e diz, Miami. como eu queria ter uma vida consagrada como a Él dele. dice, como yo quería tener una vida consagrada como eu la de gostaria ellos. de ter uma vida elevada com Deus como eles. ¿Cómo quería tener yo una vida elevada con Dios como ellos? E eu digo para você, é possível. Y yo hablo por ustedes, es posible. Você não precisa viver no Brasil. Tú no necesitas vivir Você en não precisa Brasil. viver em Miami. No necesitas vivir en Você não Miami. precisa do ofício do pastor. Tú no necesitas tener oficio de Tudo que pastor. você precisa Todo lo que tú é necesitas consagrar a tua vida a Deus. es consagrar tu vida para E Dios. você pode se aproximar de Deus Y tú puedes acercarse de Dios da mesma maneira, de la misma ou manera, até de maneira mais elevada, o quizás hasta mucho más elevada, através da consagração. por medio de la consagración. Quando terminava o tempo do voto, Cuando terminaba el tiempo del voto, o nazireu apresentava 4 tipos de sacrifício. el nazareo presentaba 4 tipos de sacrificios. E eu vou pedir para o pastor Valdecir ler número 6, versículos 13 a 17. Números capítulo 6, de 13 hasta el 17. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en la expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote le ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá un carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Temos aqui ofertas queimadas, Tenemos aquí ofrendas quemadas, ofertas de manjares, ofrendas de manjares, oferta pacífica e oferta pelo pecado. ofrenda de paz y ofrenda por el pecado. O holocausto, El holocausto, ele era todo queimado. todo era quemado. Quando alguém apresentava um holocausto, Cuando alguien presentaba un holocausto, significava que ele tinha apresentado uma oferta de dedicação total. significaba que había presentado una ofrenda de dedicación total. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre o Antigo Testamento, Yo no sé cuánto ustedes conocen del Antiguo sobre as Testamento, leis, de las leyes, mas você talvez nunca pensou, mas eu te convido a pensar um pouco sobre aqueles sacrifícios. yo te invito a pensar un poco sobre estos O que sacrificios. eles faziam com tudo aquilo que era oferecido? ¿Qué hacían con todo esto que era ofrecido? A oferta de holocausto, bem, essa ela era toda queimada. La ofrenda de holocausto toda era quemada, Mas as outras ofertas não eram todo queimadas. y las otras no eran totalmente quemadas. E o que se fazia com aquilo que sobrava? ¿Y qué se hacía con lo que sobraba? Eles comiam. Ellos comían. Uma parte ficava para o sacerdote, Una parte quedaba para el sacerdote, outra parte ficava para o adorador. u otra parte quedaba para el adorador. A oferta era comida. La ofrenda era comida, Mas a oferta queimada mas la ofrenda que se quemaba era totalmente dedicada a Deus. era totalmente dedicada a Dios. É uma oferta que nem o sacerdote fica com uma parte, nem o adorador. Era una ofrenda que ni el sacerdote ni tampoco el adorador se queda con O algo. holocausto significa oferta de dedicação total. Holocausto significa ofrenda de dedicación total. Na oferta pacífica, En la ofrenda pacífica, uma parte era queimada, una parte se quemaba outra ficava para o sacerdote, y la otra quedaba para el sacerdote. geralmente o peito e a coxa, Generalmente la parte de pecho y cuentro, e uma parte ficava para o adorador. y una parte quedaba para el adorador. Mas no caso do nazireado, Pero en el caso del nazareo, nesse tipo de consagração, en este tipo de consagración, o sacerdote recebia uma parte extra. el sacerdote recibía una parte extra. E
mais 2 bolos que eram dados ao sacerdote. y más 2 tortas que eran regaladas al sacerdote. O nazireu dá uma oferta pacífica El nazareo da una ofrenda de paz, e mais que a oferta pacífica, y más aún que esta ofrenda pacífica, mais do que aquilo que era acostumado. más aún de lo que era de costumbre. E por que isso é importante? ¿Y por qué esto es importante? Porque nós estamos vendo um grau de consagração Porque extraordinário. estamos mirando acá niveles de consagración extraordinarias. É mais do que aquilo que era normal. Es más de lo normal, É mais do que aquilo que se estava acostumado a apresentar. más de lo que se presentaba normalmente. E é isso que significa a consagração. Y esto es lo que significa la Se consagración. você quer viver uma vida de consagração, Si tú quieres vivir una vida de consagración, você vai ter que orar mais do que apenas orar antes das refeições. tiene que orar más que solamente antes de la reflexión. Se você quer viver uma vida de consagração, Si quiere vivir una vida de você consagración, tem que estudar a palavra de Deus mais tiene que estudiar más la do que palabra de aquilo Dios, que você faz regularmente. de lo que usted está acostumbrado a hacer. Você tem que oferecer mais a Deus. Usted tiene que ofrecer más a Dios. E neste ponto de encerramento do voto, Y en este punto que se termina el voto, o nazireu, el nazareo, ele raspava o cabelo, él pelaba su cabello, queimava diante do Senhor. quemaba delante del Señor, Isso significava que ele tinha cumprido o seu voto. y esto significaba que él había cumplido con su voto E ele estava entregando ao Senhor a sua consagração. y entregaba al Señor su consagración. Era para Deus, Era para Dios, totalmente dedicado ao Senhor. totalmente dedicado al Señor. O que nós aprendemos, ¿Qué aprendemos? e que precisa ficar bem claro nessa primeira parte dessa manhã, Y tiene que quedar bien claro en esta primera é parte que hoy a día, consagração que la consagración é para o Senhor, es para el Señor, não é para mim, no es para mí, é para o Senhor. es para el Señor. Eu não conheço a situação das igrejas aqui no Peru, Yo no conozco la situación de las iglesias acá en Perú, então vou falar da situação das igrejas no Brasil. entonces voy a hablar de las iglesias en Brasil. A grande maioria dos jovens como vocês, La grande mayoría de los jóvenes, igual que ustedes, em nossas igrejas, en nuestras iglesias, está interessado no ministério. están interesados en el ministerio. Eles querem ser pregadores, Ellos desean ser predicadores, eles querem ser cantores, ellos desean ser cantantes, querem ser pastores, quieren ser pastores, ministros. ministros, Mas lá no fundo, más allá adentro, eles não estão se consagrando para o Senhor. no están consagrándose para el Señor. Eles estão se consagrando a si próprios. Ellos consagran a sí propio. Eles querem ser famosos. Ellos quieren ser famosos. Eles querem ser reconhecidos. Ellos quieren ser reconocidos. Você abre as páginas das redes sociais Tú abres las páginas de las redes e sociales está cheia de propaganda daquilo que eles estão fazendo. y está lleno de publicidad de lo que ellos están Da haciendo. onde pregaram, De dónde da onde predicaron, cantaram, de dónde de cantaron, quantas pessoas tinham, cuántas personas de tenían, quantas pessoas ouviram, cuántas personas de quão escucharon, maravilhoso foi o culto, cómo fue lindo el de quão servicio, especial foi a reunião. de cuán especial fue el servicio. E isto não é consagração. Y esto no es consagración. A consagração ela é totalmente dedicada a Deus. La consagración es totalmente dedicada a Dios. Não é buscar reconhecimento dos homens. No es buscar que los hombres te reconozcan. Não é buscar fama ou fortuna. No es buscar fama o dinero. É você dedicar a sua vida a Deus. Es que tú dediques tu vida para Dios. É uma separação para o Senhor. Es una separación para el Señor. Você se separa de algumas coisas deste mundo. Tú te separas de algunas cosas de este mundo. Você se separa das coisas dessa vida. Tú te separas de las cosas de esta vida. Coisas que até podem ser boas. Cosas que hasta pueden ser buenas. E você se dedica ao Senhor. Mas tú te dedicas al Señor. Na consagração, En la consagración nós temos a renúncia dos prazeres da carne tenemos la renuncia de los placeres de la carne e a busca pelo ser divino. y la búsqueda por el ser divino. A consagração vem da sede, La consagración viene de la sed, da necessidade que certos indivíduos têm pelo Senhor. de la necesidad que ciertos individuos tienen por el Señor. Salmo 42, versículo 1 e 2. Salmo 42, versículos 1 y 2. El 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. A minha alma Mi alma tem sede de Deus. tiene sed de Dios. Se você não tem sede, Si usted no tiene sed, você não bebe. usted no va a beber. Se você nunca passou sede, Si usted no ha pasado sed, você não sabe o valor usted no conoce el valor desse jarro de água que está na tua mesa. de este vaso de agua que está en tu mesa.
Mas se você passar sede, Pero si usted sentir sed, se você for para um lugar e ficar privado de água, si usted estuviera en un lugar y no tuviera agua, e você chegasse aqui agora, y usted llegase aquí ahora, esse jarro de água y esta agua que está ahí seria o bem mais precioso. sería el bien más precioso. A minha alma tem sede de Mi Deus. alma tiene sed de Dios. Se você não tem sede de Deus, Si usted no tiene sed de Dios, tudo o que estamos falando aqui todo lo que estamos hablando aquí entra por um ouvido e sai pelo outro. entra por un oído y sale por el otro. Mas se você tem sede de Deus, Mas si tú tienes sed de Dios, você quer esta água, tú deseas esta agua, você quer esta tú consagração, deseas esta consagración, você quer esse tipo de vida tú elevado. quieres este tipo de vida elevada. E esta é a resposta para nossas crises. Y esta es la respuesta para nuestra crisis. O homem veio de Deus. El hombre vino de Dios. A resposta para a crise La respuesta para la crisis não está na economia, no está en la não economía, está na sociologia, no está en la não está na sociología, psicologia, no está en la psicología, está na teologia, está en la teología, porque nele está a resposta. porque en él está la A respuesta. minha alma tem sede de Deus. Mi alma tiene sed de Dios. Uma vida consagrada Una vida consagrada só é para quem tem sede. solo para quien tiene Sede do sed. Deus vivo. Sed del Dios vivo. Que Deus os abençoe. Que Dios los bendiga. Agora, Ahora, o programa que me foi passado la programación que me fue pasada diz que eu deveria falar dice que yo tenía que hablar e dar um período para perguntas. y también dejar que usted pudiera hacer preguntas. Então eu trouxe a minha primeira mensagem Yo hablé la primera parte e eu quero abrir um período para perguntas. y quiero abrir un tiempo para preguntas. Depois vamos para o segundo período. Y pronto iremos para la segunda parte. Segundo o que eu entendi, teremos um período para perguntas Vamos a tener un periodo, un tiempo para preguntas e respostas. y respuestas. Então, eu abro a primeira período. Entonces, dejo la primera parte. Jóvenes, sí, es momento de interactuar. No queremos que ustedes solamente sean receptores, sino que reaccionen a la exposición que hemos recibido ya de lo que la palabra de Dios ha puesto como desafío, y es la consagración. Y dentro de eso está la oración. El pastor ha hablado de que la respuesta a la crisis que se vive en el mundo está la oración. Y parte de la oración es nuestra consagración. Por eso queremos que ustedes hagan algunas preguntas. Pastor Castillo, si puedes alcanzar el micrófono para los jóvenes que puedan compartir con el pastor en esta parte, porque luego viene un intervalo muy corto para que él tenga una segunda parte. Así que es el momento que ustedes levanten sus preguntas. Ustedes son protagonistas de los tiempos que vive el mundo. A ver. Dos, tres. ¿Democracia o dedocracia? A ver. ¿Qué? A ver. Ante todo, buenas tardes. Buenos días, perdón, ¿no? 11:34 todavía es. ¿Cómo un joven puede demostrar la congregación, la consagración, en esta crisis mundial? Uma boa pergunta. Es una buena pregunta.
Logo no início, eu falei que você ora mais com a sua vida. Cuando empecé, yo hablé que usted puede orar más con tu vida. A oração La oración é a ação. es la acción. A consagração La consagración é o envolvimento. es lo que te involucra. A oração, La oración podemos chamar o centro. podemos llamar de la parte A central. consagração é a esfera. La consagración es lo que rodea. Então, a maneira de se demonstrar La manera que se é demuestra através da vida, es por medio de la vida, do meu tipo de vida. de mi tipo de vivir. Você pode vir à igreja e orar a vida inteira e ir para o inferno, Usted puede venir a la iglesia, orar siempre y al final ir al infierno, porque você não viveu uma vida consagrada. porque usted no ha vivido una vida consagrada. É apenas uma ação sem vida. Solamente es una acción sin vida. É centro sem esfera. Es un centro que no tiene esta parte que rodea. Então, a consagração La consagración é uma vida vivida para Deus. es una vida vivida para Dios. Paulo escreveu Pablo escribió, que em todas as coisas y en todas las cosas se pode fazer para a glória de Deus. se puede hacer para la gloria de Dios. E ele disse: quer comamos ou bebamos, Y él dijo, comamos o façamos tudo bebamos, para a glória de Deus. hacíamos todo para la gloria de Dios. Então, a maneira de demonstrar é através da vida. Entonces, la manera que vamos a demostrar es por medio de la vida. Na minha próxima mensagem, En la próxima parte que vamos a hablar, eu vou falar pouco sobre isso. yo voy a hablar un poco sobre este tema. A vida consagrada La vida consagrada é muitas vezes solitária. muchas veces es solitaria. Então, a tua vida de oração, Tu vida de oración ela é mais privada do que pública. es más privada que pública. E como é que as outras pessoas vão ver? ¿Y cómo que las otras personas van a ver? Não através de um gesto na igreja. No es por la manera que te presenta en la Para iglesia. ficar mais claro, Para que quede más claro. não é pelo tempo que você dedica orando dentro da igreja, No es el tiempo que tú vas a dedicar orando dentro de la mas é iglesia, pelo teu tipo de vida fora da igreja. más por tu tipo de vida afuera de la iglesia. Vivendo na tua vida diária, Viviendo tu vida cotidiana, na tua casa, en tu casa, na tua vida profissional, en tu vida profesional, aonde você for, donde tú fuera. uma vida consagrada a Deus. Una vida consagrada para Dios. Sí, hermana, puede. Buenos días. Mi pregunta vendría a ser cómo los líderes de jóvenes podemos guiar o ayudar a los jóvenes a que se consagren a Dios. Eu gosto de trabalhar com líderes de jovens. Me gusta trabajar con líderes de jóvenes. Eu acho que tem muitos líderes de jovens aqui. Na Yo verdade. pienso que hay bastantes líderes acá hoy. Eu acabei de ministrar para líderes de jovens em minha igreja. Hace poco que he ministrado para los líderes de jóvenes en mi iglesia. E agora no mês de setembro, não, mês de agosto, En el mes de agosto nós temos uma conferência para líderes de jovens. tenemos una conferencia para líderes de jóvenes. E eu sou um dos palestrantes. Y yo soy uno de los predicadores. Eu trabalhei na África do Sul como missionário Yo fui misionero en África del Sur. e 80% da igreja era jovem. 80% de la iglesia era joven. Como influenciar os jovens? ¿Cómo influenciar a los jóvenes? Eu vou te dar uma resposta bem sincera. Te voy a dar una respuesta bien sincera. Jovens gostam de ser desafiados. Jóvenes, a ellos les gusta el desafío Nós mimamos os jovens. y nosotros los mimamos. A geração de hoje, La generación de hoy día ela está mimando os jovens. está mimando a los jóvenes. A psicologia moderna La psicología moderna está mimando os jovens. está mimando a los jóvenes. Então os jovens crescem Entonces los jóvenes crecen totalmente despreparados para a vida, totalmente desprovido para la vida, sem limites. sin límites. Mas quando você desafia, Mas cuando usted desafía, você desperta a atenção. usted desperta la atención. Se você somente mimar, Si usted solamente mimarlos, você sabe o que é mimar? ¿sabe lo que es mimar? Ah, jovem Ah, querido, jovencito querido, vem à igreja, viene a la iglesia, Jesus é tão bonzinho, Jesús es tan bueno, vai ter chá, va a tener un tecito, vai ter bolacha, va a tener vai ser galletas, tão lindo o culto. el servicio será muy bonito. Você está criando uma geração débil. Usted está haciendo una O generación jovem tem débil. que ser desafiado, El joven tiene que ser desafiado, tem que se mexer no interior dele. tiene que mover el interior de él.
Na minha primeira reunião de líderes de jovens desse ano, En la primera reunión que yo tuve de líderes de jóvenes en este año, eu tenho um supervisor geral yo tengo un supervisor general. e ele geralmente trata com todos os assuntos. Él generalmente trata con todos los temas. Mas eu fui até a primeira reunião Mas yo estuve ahí en la primera reunión com uma palavra especial para eles. con una palabra especial para E a ellos. palavra especial era: Y la palabra especial se era: você não está pronto para trabalhar, si tú no estás listo para se trabajar, você está pensando que eu vim te mimar, si usted está pensando que yo vino acá a mimarte, a porta está ali, la puerta está ahí. saiam, Salgan, eu não tenho tempo para vocês. yo no tengo tiempo para ustedes. Nenhum saiu. Ninguno salió. Eles acharam que foi muito dura a palavra. Ellos pensaron que fue dura la E palabra. foi dura. Y de verdad fue dura. Mas trabalhar com jovem Trabajar con é jóvenes desafiar. es desafiar. Nós estamos vivendo uma crise. Nosotros estamos viviendo un crisis. Uma crise mundial é o tema. Es una crisis mundial, ese es el tema. Não é uma crise econômica. No es una crisis É uma económica, crise espiritual. es una crisis Nós espiritual. estamos lutando contra o diabo. Estamos luchando en contra del É diablo. uma guerra. Es una E guerra. nós precisamos de soldados. Y necesitamos de Nós soldados. precisamos de pessoas que estejam dispostas a morrer por Cristo. Estamos necesitados de personas que E estén como é que dispuestas você a vai morir tocar por essa Cristo. geração de jovens ¿Y cómo vamos a alcanzar esta generación de para a jóvenes? consagração? Para la consagración, Desafia eles. desafía a ellos. José Garibaldi foi um grande revolucionário. José Garibaldi fue un gran revolucionario. Ele participou de revoluções aqui na América do Sul, Participó de revoluciones en América del Sur. participou de revoluções do Brasil, especialmente no meu estado, Participó de revoluciones en Brasil, ahí en mi provincia, e também na Itália. y también en Italia. E na Itália ele viu um grupo de jovens En Italia él miró un grupo de jóvenes e disse para eles: sigam-me y dice para ellos: síganme para um movimento revolucionário. para un movimiento de revolución. E os jovens perguntaram: Garibaldi, o que você tem para nós? Y los jóvenes le preguntaron: Garibaldi, ¿qué usted tiene para nosotros? E ele disse: pés sangrando, Y él dice: los pies sangrentos, estômagos vazios, estómagos vacíos, noites de frio, noches de fríos, mas a participação na vitória desta nação. más la participación de la victoria de esta nación. É isso que nós precisamos levar para os jovens. Esto es lo que necesitamos llevar a los Um jóvenes. espírito revolucionário para Cristo. Un espíritu revolucionario para Cristo. Assim você vai chamar a atenção deles. Y así usted va a llamar la atención de ellos. Nem todos vão lhe seguir, Ni todos te van a seguir, mas os que seguirem mas los que te siguen serão revolucionários por Cristo. serán revolucionarios por Cristo. Sí, hermano. Buenos días. Hablando de la consagración y es el desafío, sinceramente, para la juventud, Falando da consagração e o desafio, que é o desafio. mi consulta es referente en el plano de adolescencia y de Adolescente, secundaria y secundaria. universidad, ¿no? Es un ámbito muy contagiante porque hay muchas filosofías, hay mucha ideología. Entonces, ¿cómo cimentar a un joven y despertarle el amor por la palabra? Porque a veces están confundidos en medio de toda esta situación, en medio de todo este problema, y llegan con muchas preguntas, tanto básicas como preguntas profundas a la iglesia, ¿no? Da adolescência até a universidade é um período longo que envolve diferentes faixas etárias de mentalidade. De adolescentes hasta la universidad tiene un periodo largo y hay distinciones en algunos grupos ahí. Mas, mais uma vez, eu volto ao tema da maneira que a sociedade está sendo edificada hoje. Pero otra vez quiero decir de la manera que la sociedad se está siendo edificada hoy día. É chamado de sociedade líquida. Es llamada sociedad líquida. Já ouviram esse termo? ¿Ya escucharon esto? Sociedad líquida, Educação líquida. educación líquida. Essa Já. é a maneira da pós-modernidade. Esta es la bandera de A maneira. la manera de Da la posmodernidade. posmodernidad. O que é essa liquidez? ¿Qué quiere decir esta liquidez? Tudo é adaptável. Todo es adaptable. A água que está na jarra, El agua que está en el vaso ela toma a forma da jarra. de la jarra Ela toma a forma da jarra. toma la forma del recipiente donde está.
Aí você coloca no copo, entonces usted va a poner en el vaso ela toma a forma do copo. y ella va a tener la forma É del por isso vaso. que a sociedade pós-moderna Por esto que la sociedad postmoderna é chamada de sociedade líquida, se llama sociedad líquida, com conceitos líquidos, con conceptos líquidos que se adaptam. que se adaptan, E é por isso que a nossa juventude y es por esto que nuestra juventud tem tantas dificuldades tiene tanta dificultad de entender o evangelho, de entender el evangelio, porque o evangelho não é líquido, porque el evangelio no es líquido, ele é sólido, es sólido. ele não se adapta. Él no se adapta. Pecado é pecado aqui no Peru, Pecado es pecado acá en Perú ou lá no Brasil, o en Brasil ou lá nos Estados Unidos. o quizá en Estados Unidos. A verdade bíblica, La verdad bíblica ela é sólida, es sólida, ela não se adapta, ela não é líquida. no se adapta, no es líquida. Aquilo que é verdade na palavra de Deus, Lo que es verdad en la palabra de Dios ela é verdade hoje es verdad hoy e será verdade daqui a 2000 anos. y pasando 2000 años sigue siendo la verdad. E é por isso que a juventude da pós-modernidade Y es por esto que la juventud de la posmodernidad tem tanta dificuldade. tiene tantas dificultades. Agora, como incitar o jovem nesse direcionamento? Ahora, ¿cómo retar el joven en esta enseñanza? Nós temos que apresentar algo que a sociedade pós-moderna, Tenemos que presentar algo que la sociedad postmoderna, que a educação líquida que la educación líquida não apresenta. no presenta. E o que é? ¿Y qué es? É a solidez Algo sólido da palavra, de la palabra. é o desafio, Es el desafío, é incitar um desafio. es instigar el desafío. Paulo disse: Pablo dijo, para mim, para mí o morrer é Cristo el morir es Cristo, e o viver. Para mim, o viver é Cristo para mí el vivir es Cristo e o morrer y el morir é lucro. es ganancia. Como é que você pode vencer um homem assim? ¿Cómo usted puede vencer a un hombre así? É impossível. Es imposible. Viver é Cristo Vivir es Cristo e se me matarem, y si me matan, é melhor ainda. aún es mejor. É valor sólido. Ese es un valor sólido. E é isso que nós temos que demonstrar para a juventude de hoje. Y esto que tenemos que demostrar a los jóvenes de hoy día, É um conflito com aquilo que eles recebem lá fora. un conflicto con lo que ellos están recibiendo afuera. Mas essa é a palavra de Deus. Mas esta es la palabra de Dios. Ahí nos quedamos por un momento para dar un poco de tregua a ustedes y también al expositor. Volvemos en unos minutos. Siéntanse libres para los servicios, para saludarse, para compartir lo que hemos tomado hasta aquí. Y luego volvemos en unos minutos para seguir juntos. Enseñanzas de gran valor. Tenemos que prepararnos para ser líderes. Yo quiero orar una vez más para esta segunda parte. Inclinen sus rostros. Orar quiere decir buscar a Dios en la mente y el corazón. Hay que ir al trono de la gracia, donde está Dios, sentado, siendo soberano del mundo. Él tiene en sus manos el control. Damos gracias a Él por esta reunión con jóvenes, ustedes, que pueden ser desafiados para un liderazgo. Es verdad lo que el pastor ha dicho, el siglo XX, líquido, todo es fugaz, pero lo consistente es la palabra de Dios que tiene el mensaje de Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que sentimos, más allá de las implicancias humanas, con todo su entendimiento intelectual. Señor, tú en el Espíritu nos hablas. Tienes para tus hijos un lugar de reposo. Y eso queremos sentir esta mañana, teniendo esta enseñanza de
recibir de tu palabra, Señor, que nunca se acaba. La vida es corta para entender todo el consejo de Dios. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y sigue obrando en cada vida, buscando más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de prosseguir para a próxima ministração, Antes de continuar con la próxima administración, eu quero deixar bem claro quiero dejar bien claro o que eu falei no nosso período anterior, lo que hablé antes sobre oração e consagração. sobre oración y consagración, Sendo a oração o centro siendo la oración el centro e a consagração a esfera ou a circunferência. y la consagración lo que rodea la oración. Para vocês entenderem, Para que ustedes puedan entender, nós estamos tendo essa aula, essa ministração. estamos teniendo esta clase, esta administración É o centro. es el centro. O ambiente em que nós estamos, El ambiente donde estamos, essa sala, esta sala, é a esfera, es la esfera, lo que rodea a nosotros. ok? ¿Ok? Entendido? ¿Entendieron? Se nós saíssemos desse ambiente Si nosotros saliéramos de este ambiente e fôssemos para a rua, y fuéramos afuera, aqui na rua, ahí adelante, e sentássemos na calçada y nos sentásemos en la vereda para eu ensinar, para que yo le enseñase, funcionaria? ¿iba a funcionar? Vocês iam conseguir me ouvir? ¿Iban a conseguir escucharme? Iam prestar atenção? ¿Iban a prestar As atención? pessoas passando no meio, Las carros personas pasando, buzinando, los carros tocando su claxon. a ministração seria a mesma, La administración iba a ser la misma, mas o ambiente mas el ambiente transformaria ela totalmente inócua, ineficiente. iba a transformar todo en algo ineficiente. A oração é o centro, La oración es el a centro. consagração La consagración é a esfera. es la esfera. Se você tiver uma vida de oração Si tú tienes una vida de oración fora fuera da consagração, de la consagración, não funciona. no funciona. A vida de oração tem que estar dentro de uma vida consagrada, La vida de oración tiene que estar dentro de una vida consagrada, uma vida dedicada a Deus. una vida dedicada a Dios. Então ela é o centro, Entonces ella es el centro e é operante, é ativa. y es activa. Entenderam agora? ¿Entendieron? Vamos adiante então. Vamos adelante. Levítico, Levítico, capítulo 27, capítulo 27, versículos 28 e 29. versículos 28 y 29. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres, de animales y de las tierras de posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anátema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Preste atenção. Preste atención. Eu vou falar a vocês nesse momento Yo quiero hablar a ustedes en este instante de algo muito profundo de algo muy profundo sobre a consagração. sobre la consagración. Nós vamos tocar aqui em textos bíblicos Vamos a entrar aquí en textos bíblicos muito profundos. muy profundos. Textos que até têm dificuldade de se interpretar. Textos bíblicos que hasta hay dificultad de entender. Um dos principais assuntos tratados aqui no capítulo 27 de Levítico Uno de los principales temas que se trata acá en el capítulo 27 de Levítico, é acerca dos votos. que es a respecto de los votos. Os votos não deveriam ser tratados levianamente. Los votos no debían ser tratados de una manera leviana. Era algo sério, Era algo que tenía que llevar en serio, feito na presença de Deus. hecho en la presencia de Dios. E eu quero mostrar a você agora Y quiero que ustedes vean ahora quão solitário é cómo que tan solitario es o caminho daquilo que está sendo consagrado. el camino de aquello que está siendo consagrado. Imagine aquele tempo antigo, Imagine el tiempo antiguo, lá do tabernáculo. allá del tabernáculo.
ou do templo mesmo. o del mismo templo. Lá vinha o adorador Allá llegaba el adorador e ele vinha trazendo uma oferta para Deus. y estaba trayendo una ofrenda para Dios. Não era o tempo dos soles ainda. Y no era, en este tiempo no había soles aún. Então ele tinha que trazer um animal. Entonces tenía que traer un animal. O motivo pelo qual ele trazia a oferta El motivo por la cual él iba a traer esta ofrenda podia ser que ele tivesse cometido algum pecado. podría ser que él hubiera cometido algún tipo de pecado. Então tinha que ofertar alguma coisa. Entonces él tenía que ofrendar algo. Mas podia ser também porque havia festa. Mas también podría ser el motivo porque tenía fiesta. Sempre que havia festa, tinha que levar uma oferta. Y siempre que había fiesta había que llevar una ofrenda. Ou simplesmente, O simplemente, como é o capítulo 27 como en el capítulo 27 de Levíticos, del Levítico, ele fez um voto. él hizo un voto. E, portanto, ele estava indo para cumprir o seu voto levando a oferta. Y por causa de esto estaba llevando el voto que había prometido. Não importa qual era o motivo. No importa cuál era el O motivo. caminho até o altar El camino hasta el altar nos leva a ver o adorador. nos lleva a ver el adorador. O adorador está indo para o altar. El adorador está yendo al altar, Talvez com a consciência pesada pelo pecado, quizá con la conciencia pesada por el pecado, ou talvez alegre pela oferta, o quizá contento por la ofrenda. uma oferta de adoração, Una ofrenda de uma adoración, festa, de fiesta, voto que ele está cumprindo. del voto que está cumpliendo. Seja como for, Sea como sea, o adorador não precisa estar só. el adorador no necesita estar solo. Ele pode estar acompanhado de outros. Él puede estar acompañado de otros. Outros que vão adorar junto com ele. Otros que van a adorar con él, Outros que vão participar da festa. otros que van a participar de la fiesta. O caminho do adorador El camino del adorador pode ser um caminho de alegria, puede ser un camino de um alegría, caminho de companheirismo. un camino de compañerismo. Mas agora olhe para o animal, Mas ahora mire hasta el animal, a vítima, la víctima, aquilo que vai ser consagrado. aquello que será consagrado. Ele está só. Él está solo. Não é um caminho de alegria, No es un camino de alegría, é um caminho de morte. es un camino de muerte. Quanto mais ele se aproxima do altar, Cuanto más él se acerca del altar, mais solitário ele fica. más solitario se queda. E quando chega no altar, Y cuando está en el altar, a vítima, la víctima, aquele animal, este animal, está sozinho. está solo. Então nós temos uma diferença entre o adorador Entonces nosotros tenemos una diferencia entre el adorador e aquilo que está sendo consagrado. y lo que se está siendo consagrado. Eu não sei aqui no Peru, Yo no sé acá en Perú, mas no Brasil se promove muito o adorador. mas en Brasil hay una promoción grande para este adorador. Geração de adoradores. Generación de adoradores. O adorador é maravilhoso. El adorador es maravilloso. E isso promove e chama a atenção dos jovens. Y esto llama la atención de los jóvenes. Porque é bom, Porque es bueno, é alegre, es algo feliz, é agradável, es agradable. é todo junto adorando. Es todos juntos unidos adorando. É o caminho do adorador. Es el camino del adorador. Mas quando nós falamos de consagração, Mas cuando hablamos de consagración, nós estamos falando não de um caminho de alegria. nosotros no estamos hablando del camino de Nós alegría. estamos falando do caminho de morte. Estamos hablando del camino de muerte. Na passagem que nós lemos, En la parte que hemos leído, há um tipo de voto, hay un tipo de voto, aonde aquilo que é consagrado ao Senhor donde lo que es consagrado para el Señor não pode ser vendido no puede ser vendido nem adquirido de volta. y ni adquirido otra vez. E neste voto Y en este voto podia ser consagrado se podría um consagrar animal, un um animal, campo un campo ou um homem. o un hombre. Seja o que fosse consagrado, Sea lo que sea consagrado, seria santo ao Senhor. iba a ser santo para el Señor. Nesse caminho de consagração e santificação, Y en este camino de consagración y santificación não há como voltar, no hay cómo regresar, não se pode redimir, no se puede rescatar, não se pode vender. no se puede vender. O caminho da consagração, El camino de la você consagración, não pode trocar por outro. tú no puedes cambiarlo por otro. Sansão era um homem consagrado a Deus, Sansón era un hombre consagrado a Dios, mas ele brincou com a sua consagração. mas él jugó con su consagración. E Deus não aceita nada daquilo que ele já determinou. Y Dios no acepta nada de lo que él ya ha determinado. Lembram, a palavra de Deus não é líquida.
¿Se acuerdan que la palabra de Dios no es líquida? Ela não se adapta. Ella no se Ela é adapta. sólida. La palabra es sólida. Nós temos que nos adaptar a ela. Nosotros tenemos que adaptarnos a ella. E a consagração de Sansão Y la consagración de Sansón não era adaptável. no era adaptable, Era sólida. era sólida. E por isso ele perdeu, Y por esto él perdió, porque ele brincou com a sua consagração. porque él jugó con su consagración. Vejam, jovens, Mira, jóvenes, não é o que eu penso, no es lo que yo mas é pienso, o que a palavra de Deus nos fala. mas es lo que dice la palabra de Dios para Olha para o tempo em nosotros. que nós vivemos. Mira el tiempo que O vivimos. pensamento de todos é valorizado. El pensamiento de todos tiene valor. Você vê qualquer notícia na internet, Tú ves una noticia en la e internet aí corre a página, y corre la e página embaixo está o comentário. y ahí abajo está el comentario. E ali há centenas de pessoas, talvez E a- milhares até comentando. Y hay centenas, quizá millares de personas que están haciendo comentarios, Comentando sobre a notícia que leram. comentando sobre la noticia que ha leído. Vocês acham que eles entendem o que leram? ¿Ustedes piensan que ellos entienden lo que han leído? Eles conhecem as partes? Ellos conocen las Eles partes, conhecem o processo? ellos conocen el proceso, Eles têm conhecimento técnico para falar daquilo? ellos tienen conocimiento de causa para hablar de esto. Não. No, Eles estão dando a opinião deles solamente están dando su opinión baseada naquilo que eles pensam. basada en lo que piensan. E as coisas mais absurdas estão escritas. Y las cosas más absurdas E se as escriben pessoas ahí. hoje têm uma opinião Las personas hoy día tienen una opinión e eles acham que a opinião deles y ellos piensan que su opinión é o que é certo. es lo que es correcto. Sobre esportes, Del esporte, sobre política, sobre la política, sobre a guerra no Oriente Médio, sobre la guerra en el sobre a Oriente política Medio, do Brasil, sobre la política sobre a de eleição Brasil, presidencial no Peru. Sobre la elección presidencial en Perú. E na maioria das vezes, La mayoría de las veces eles não têm a menor noção do que estão falando. ellos no tienen la menor noción de lo que están E hablando. esse tipo de mentalidade quer ser trazido para dentro da igreja, Y este tipo de mentalidad quiere entrar dentro de la iglesia, onde as pessoas têm opinião sobre tudo. donde las personas tienen opinión sobre todo, Opinião sobre o que o pastor prega, opinión de lo que sobre el que opinião el sobre pastor como a predica, igreja deve ser dirigida, de cómo la iglesia tiene que ser manejada, opinião sobre como as coisas deveriam ser, de cómo las cosas tendrían que ser, mas não é assim a palavra de Deus. pero la palabra de Dios no es así. A palavra de Deus ela é sólida, La palabra de Dios es sólida e talvez você vai ficar chocado com isso. y quizá esto te va a chocar. Deus não quer saber a tua opinião. Dios no desea saber tu opinión. Ele não se importa com o que você pensa. Él no se importa con lo que tú piensas. Ele nunca perguntou para Moisés, Moisés, o que você acha de ir para o Egito? Él nunca preguntó para Moisés, Moisés, ¿qué piensas tú de ir al Egipto? Ele disse, vai Él dice, vete, e liberta o povo. y libera el pueblo. Ele não parou para ouvir Moisés. Moisés argumentou de tudo, Moisés tuvo bastante argumentos, mas Deus não discutiu com ele. A Pero- palavra ela vai. Dios no ha discutido con él, simplemente lo dijo, vete. Quando Deus falou com Josué para marchar em volta das muralhas de Jericó, Cuando Dios habló con Josué para que marche Él- alrededor de las ele não murallas de perguntou Jericó, para ele como é que você se sente sobre isso. él no le preguntó, ¿cómo te sientes al respecto de esto? Ele não perguntou, você acha que isso é o correto? Él no le preguntó, ¿piensa que Quem esto es sabe tem correcto? uma ideia melhor. Quizá tú tienes una idea mejor. Deus não está interessado em que você faça comentários sobre a palavra. Dios no está interesado que tú hagas comentarios sobre la palabra, Nem que você ache bom ou não ache bom. que tú digas que es bueno o que no es bueno. Ele quer que você se adapte a ela e Ele- receba ela como ela é. Él quiere que tú te adaptes a la palabra y la reciba como es. A vida consagrada a Deus é assim. La vida consagrada a Dios es así. Não é uma vida de opinião. No es una vida de opinión. Não é o que eu penso. No es lo que yo pienso, Mas é aquilo que Deus quer para a minha vida. mas es lo que Dios desea para mi Então vida. eu me consagro totalmente a Ele. Entonces yo me consagro totalmente para Él. Olhe para Jesus. Miren a Jesús. A sua vida era totalmente consagrada a Deus. Su vida era totalmente consagrada para Dios. Vamos ler no Evangelho de João, El Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou Mi e completar comida a sua obra. es hacer la voluntad de aquel que me envió y completar su obra. Jesus estava dizendo, eu me alimento assim. Jesús estaba diciendo, yo me alimento así. Muitos de vocês são jovens, eu sei que muitos estudantes aqui. Muchos de ustedes son jóvenes, yo creo que muchos están estudiando. Você já esteve tão envolvido em uma tarefa que esqueceu de comer? ¿Ya estuvo tan involucrado en una tarea que se ha olvidado de comer? Perdeu a fome? ¿Perdió el hambre? Tão envolvido. ¿Estaba tan involucrado? Esqueceu de comer. ¿Se olvidó de comer?
É isso que Jesus está dizendo. Esto es lo que Jesús está enseñando. Vieram para Jesus e disseram, mestre, come, você está trabalhando muito tempo, esqueceu de comer. Llegaron al Señor y dijeron, maestro, tú tienes que comer, está trabajando Ele hace disse, mucho. a minha comida Y él dice, mi é comida fazer a vontade es daquele que me hacer la enviou. voluntad de aquel que É me envió cumprir com a sua obra. y cumplir con su Ele obra. estava dizendo, eu estou tão envolvido com isso. Él estaba diciendo, yo estoy tan involucrado con esto, Tão importante para mim es tan importante para mí, que eu até perco a fome. que yo hasta pierdo el hambre. Perco a fome por fazer a vontade de Deus. Pierdo el hambre para hacer la voluntad de Dios. Perco a fome para fazer a sua obra. Pierdo la hambre para hacer su obra. Isso é vida consagrada. Esto es vida consagrada. Não é apenas o centro, No solamente el centro, mas é toda a esfera. pero todo lo que está alrededor. João 6,38. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Não é a minha vontade, No es mi voluntad, mas a vontade daquele que me enviou. mas la voluntad del que me envió. Não é o que eu quero, No es lo que yo quiero, mas é aquilo que Deus quer mas para lo mim. que Dios desea para mí. Eu tenho prazer na vontade dele. Yo tengo placer en la voluntad de Él. É tanto hoje na nossa geração jovem, Es tanto hoy día en nuestra generación joven enfatizado que você tem que cumprir os teus sonhos. que usted tiene que cumplir con tus sueños. Se você realmente quer e trabalhar, você vai conseguir. Si tú quieres, si tú trabajas, tú vas a adquirir. Isso não é verdade? Esto no es verdad. Mas é o que se orienta a juventude. Mas esto es lo que se orienta a los E é jóvenes hoy por día. isso que a juventude tem tanto problema. Y es por eso que los jóvenes hoy día tienen muchos Porque eles problemas. pensam que o sonho deles Porque ellos piensan que sus sueños tem que se cumprir. tienen que cumplirse. Então eles vêm à igreja Entonces ellos vienen a la iglesia para cumprir os sonhos deles. para cumplir los sueños de E ellos. Deus se transformou no meu servo. Y Dios se ha cambiado en mi siervo. Ele está ali para me servir, Él está ahí para servirme, para cumprir os sonhos para minha vida. para cumplir los sueños para mi vida. Anjos foram criados para estar à minha volta. Ángeles fueron creados para estar alrededor de mí. E nada disso é verdade. Y nada de esto es verdad. Nós estamos aqui para cumprir com a vontade de Deus. Nosotros estamos aquí para cumplir con la voluntad de Dios. Não a minha vontade, No mi voluntad, mas a vontade de Deus. mas la voluntad de Dios. No jardim do Éden, En el huerto del Edén, o homem escolheu a vontade própria. el hombre eligió su voluntad propia. A mulher olhou e viu que o fruto era bom para La se mujer comer. miró y vio el fruto bueno para comer. E eles tiveram vontade de comer. Y ellos tuvieron la E voluntad eles de comer. escolheram a sua vontade. Y eligieron su voluntad. Lá no jardim do Éden. Allá en este huerto del Edén, Mas no jardim do Getsemane, mas en el jardín del Getsemaní, Jesus escolheu a vontade do Pai. Jesús eligió la voluntad del Padre. Ele disse, faça a tua vontade Él e não a dice, minha. hágase tu voluntad y no la mía. Jesus estava dizendo, como homem eu tenho uma vontade. Jesús estaba diciendo, como hombre yo tengo una voluntad. E a minha vontade é não ir para a cruz. Y mi voluntad es no llegar a esta cruz. Mas não seja a minha vontade, Pero no sea mi voluntad, mas a tua vontade. mas tu voluntad. Durante toda a vida, Jesus buscou fazer a vontade de Deus. Durante toda su vida Jesús buscó hacer la voluntad de Dios. A vontade de Deus para a sua própria vida. La voluntad de Dios para su propia vida. Paulo escreveu Pablo escribió em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amém? Você está vendo aqui o caminho da consagração. Usted está mirando acá el camino de la consagración. Jesus escolheu o caminho da consagração. Jesús ha elegido el camino de la O consagración. caminho da consagração, ele é escolhido por você. Este camino de la consagración tú lo eliges. Não vai descer um anjo do céu No va a descender un ángel del cielo para dizer para você viver uma vida consagrada. para decirte que usted tiene que vivir una vida consagrada. Você tem que escolher este caminho. Tú tienes que elegir este camino. E Jesus, ele resolveu, ele escolheu dedicar totalmente a sua vida a Deus. Jesús decidió
dedicar totalmente su vida para Dios. Mas eu preciso te alertar nessa manhã Mas yo necesito darte un alerta en esta mañana, que este é um caminho solitário. que este es un camino solitario. Jesus pregou para multidões, Jesús predicó para multitudes, alimentou milhares de pessoas, alimentó a millares de personas, curou centenas de enfermos, sanó a centenas de enfermos, chegou a ter dezenas de discípulos, llegó a tener decenas de discípulos, mas quando ele se aproximava do altar, mas cuando él se acercaba del altar, as coisas iam mudando. las cosas iban cambiando. As multidões se foram. Las multitudes se fueron. O Evangelho de João nos registra, El Evangelio de Juan registra no capítulo 6 e versículo 66, en el capítulo 6, versículo por 66. causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Por causa de esto, muchos de sus discípulos regresaron y no andaban más con él. E quando ele chega próximo da cruz, Y cuando él se acerca a la cruz, os 12 viraram em 11. los 12 ya eran 11. E quando chega no Y Getsemane, cuando llega el Getsemane, todos dormem. todos duermen. E por fim você encontra Jesus sozinho. Y por fin Jesús ya está solo. E aonde ele está sozinho? ¿Y dónde está solo? Na cruz. En la cruz. Na cruz ele está só. En la cruz él está No solo. seu altar de consagração total, En su altar de consagración total, Jesus está só. Jesús está solo. O caminho da consagração El camino de la consagración é um caminho de morte. es un camino de muerte. Nenhuma pessoa, Ninguna persona, pode traduzir direto do português agora, que é aquele versículo. Nenhuma pessoa ninguna que persona dentre os homens for devotada que de entre de los hombres fue separada será resgatada. será rescatada. Certamente morrerá. Ciertamente morirá. Deuteronômio capítulo 27 Deuteronomio capítulo e 27, versículo 29. versículo 29. Este é um versículo difícil. Este es un versículo difícil. Os intérpretes têm buscado entender este versículo. Los intérpretes han buscado comprender este versículo. Deuteronômio 27 e 29, pastor. Deuteronomio 27, 29. A maioria das traduções em espanhol, La mayoría de las traducción en español, ¿no es Levítico? Levítico 27 e 29. Levítico 27, 28, 29. Eu estou falando do versículo 29. El versículo 29 de Levítico Levítico, 27 e 29. capítulo 27. 27, 29, Levítico. Aham. Tá? Levítico. Ya Ok. estamos, Levítico. A maioria das Bíblias em espanhol, La mayoría de las Biblias en español, e não me entenda mal, y no me entienda mal, eu não quero falar mal da tradução espanhola. no quiero hablar mal de la traducción. É uma das melhores traduções em Es espanhol. una de las mejores traducciones, es la traducción español. E eu sei disso. Y yo sé de esto. Eu não estou falando espanhol, Yo no estoy hablando español, mas eu já falei em espanhol. pero ya hablé español. Eu fui missionário no Paraguai. Yo fui misionero en Paraguay. Eu pregava em espanhol. Yo predicaba en español, Mas eu perdi a fluência. pero yo he perdido la afluencia. Eu não consigo mais pregar em Yo espanhol. no consigo ahora predicar en español, Mas eu ainda leio. pero aún leo. E a tradução Reina Valera Y la traducción Reina Valera é uma das melhores. es una de las mejores. Mas nesse versículo, Pero en especial en este a versículo, maioria das Bíblias espanhóis, la mayoría de las Biblias en español ela dá uma outra tradução. sale otra traducción. Ela dá uma tradução de que se algo Leia em espanhol para mim, para eu lembrar. Bien, en español dice así: ninguna persona separada como anátema. Anátema. Ela diz, se algo anátema for Habla separado, algo, morrerá. habla en anátema. Anátema é algo maldito. Anátema es algo maldito. Mas a palavra hebraica aqui Mas la palabra hebraica aplicada aquí é haran, es harán, que não é anátema, que no significa anátema, mas que significa religiosamente devotado. que significa religiosamente devota. Esse não é um problema só das Bíblias espanhóis. Esto no es un problema solamente en la Biblia española. A maioria das traduções portuguesas também está assim. La mayoría de las traducciones de portugués también sale así. E mesmo no inglês há variações. Y mismo en inglés a veces hay E variaciones. por que isso? ¿Y por qué esto? Porque é difícil. Porque es difícil. Hebraico é uma língua difícil de se Hebraico entender. es una lengua, un idioma difícil de entender. Então os intérpretes têm lutado com esse versículo. Y los intérpretes han peleado con este versículo.
Alguns pensam, como eu estou falando, que essa tradução de devotado ou consagrado está errado e deveria ser traduzido por amaldiçoado, anátema, como espanhol. Algunos piensan que esta traducción está mal y traen como amaldiçoado, como está escrito. E se fosse assim, nós teríamos aqui uma espécie de pena de morte. Y si fuera así, teníamos acá algo como una pena de muerte. Se nós adotarmos a outra tradução, Y si adoptamos la otra traducción, nós teríamos aqui algo envolvendo sacrifício humano. tenemos aquí algo involucrando sacrificio humano. Mas se fosse algo envolvendo sacrifício humano, Y si fuera algo involucrando sacrificio humano, isso não seria tratado na Bíblia com uma frase. esto no sería tratado en la Biblia con una frase. Isso é algo sério. Esto es algo bastante Então, o que serio. nós temos aqui é algo muito difícil. Lo que tenemos aquí es algo bien difícil. Eu acredito que nós temos aqui uma verdade espiritual sendo exposta. Yo creo que tenemos acá una verdad espiritual en exposición, Aonde se você for consagrar a sua vida, donde si tú vas a consagrar tu vida, você vai ter que experimentar uma morte. tú tienes que probar una muerte. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Primero o 11. Primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos. Romanos 12, 1. No lo tengo acá. Si alguien lo tiene. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Neste versículo, En este versículo, nós somos os adoradores. nosotros somos los adoradores. Rogo-vos, pois, irmãos, Ruego, pues, hermanos, que vocês apresentem um que sacrifício. ustedes presenten el sacrificio. Então, nós somos os adoradores. Entonces somos los adoradores E vamos apresentar um sacrifício. y vamos a presentar el E sacrificio. lembra o caminho do adorador? ¿Y se acuerdan el camino del adorador? É alegre. Es alegre. Amém? O adorador vai cantando. El adorador va a estar O cantando. adorador levanta a mão para o céu. El adorador levanta la mano al O cielo. adorador está feliz. El adorador está feliz. É um caminho de alegria. Es un camino de alegría. Nós somos os adoradores aqui. Nosotros somos los adoradores. Então, como adorador, Y como adorador, você está indo alegremente para o altar. usted está yendo al altar feliz Você está indo regozijando para o y está altar. regocijando para el Você está altar. cantando, se aproximando do Está altar. cantando mientras se acerca del Na altar. tua volta estão os companheiros. Alrededor están tus compañeros. Todos estão felizes. Todos están felices. Que momento maravilhoso. Qué instante maravilloso. Mas quando você chega no altar, Mas cuando tú llegues al altar, cadê o sacrifício? ¿dónde está el sacrificio? Eu vejo fogo, Yo veo el fuego, eu vejo cutelo, yo veo el cuchillo. mas onde é que está o sacrifício? ¿Y dónde está el sacrificio? Aonde está a vítima? ¿Dónde está la víctima? E quando você chega no altar Y cuando tú llegas a este altar para apresentar o teu sacrifício, para presentar tu sacrificio, o Senhor te diz: el Señor te habla. o teu corpo Tu cuerpo como sacrifício. como sacrificio. Você é o sacrifício. Tú eres el sacrificio. E agora você entrou na posição da consagração. Y ahora tú has entrado en la posición de consagración. Até aqui você estava adorando, Hasta aquí tú estabas adorando, mas agora você vai consagrar. mas ahora tú vas a consagrar. Até aqui você estava alegre, Hasta aquí usted estaba feliz, mas agora você tem que consagrar. mas ahora tú tienes que consagrar. E isso quer dizer o caminho da morte. Y esto quiere decir el camino de la muerte. Neste lado, De este lado, o lado da consagração, el lado de la consagración, não tem companheirismo, no tiene não compañerismo, tem cânticos de alegria. no hay canción de alegría, É o caminho solitário da consagração. es el camino solitario de la consagración. Teu corpo, Tu cuerpo, tua natureza carnal, tu naturaleza carnal, teu egoísmo, tu ego, teus sonhos de grandeza, tus sueños de grandeza, tudo tem que ser levado para o altar. todo esto tiene que llevar al altar. Um sacrifício vivo. Un sacrificio vivo. Sim, diz ali sacrifício vivo. Ahí dice sacrificio vivo. Mas é estranho porque sacrifício é algo morto. Extraño porque sacrificio es algo muerto. Sacrifício é algo que está morto, que foi morto no Sacrificio altar. es algo que está muerto en el altar. Mas a palavra diz sacrifício vivo. Mas la palabra dice sacrificio É vivo. você experimentar uma morte ainda vivo. Es tú experimentar la muerte aún vivo. E como é que eu experimento morte estando vivo? ¿Y cómo yo experimento la muerte estando vivo? É quando eu morro Es cuando yo muero
para minha vontade, para mi voluntad, para minha mente, para mi mente, para minha opinião, para mi opinión, para os meus sonhos, para mis sueños, para o meu egoísmo. para mi ego. Quando eu morro para esta vida e para este mundo, Cuando muero para esta vida y para este mundo, ainda estou vivo, aún estoy vivo, mas já estou morto. mas ya estoy muerto. É um sacrifício vivo. Es un sacrificio vivo. É isso que nos é ensinado Y esto es lo que nos enseña em Romanos, en Romanos, capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, el versículo 11, até o versículo 13. hasta el versículo 13. Romanos 6, 11 a 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Olha a conexão que há entre vida e morte aqui. Mira la conexión aquí que hay entre vida y muerte. Assim também vós, Así también vosotros, você, usted, se considere morto para o pecado. te considere muerto para el pecado. Você está morto. Tú estás muerto. Você não pode alimentar um cadáver. Tú no puedes alimentar este cadáver. Um cadáver, por mais que você coloque comida para dentro dele, não adianta. Por más que usted venga a meter comida dentro de este cadáver, no adelanta. Está morto. Está muerto. Você tem que estar morto para o pecado. Tú tienes que estar muerto para el pecado. Morto para o pecado. Muerto para el pecado. Mas vivo para Deus. Mas vivo para Dios. Sacrifício Sacrificio. vivo. Vivo. Morto para o pecado. Muerto para el pecado. Mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Mas vivo para Dios en Cristo Jesús. Não reine, portanto, o pecado no teu corpo mortal. No reine, por lo tanto, el pecado en tu cuerpo mortal. Você não precisa mais obedecer a essas concupiscências. Tú no tienes más que obedecer a estas concupiscencias. Não apresente os teus membros para o pecado, No presente los miembros tuyos al pecado, mas apresente-se para Deus pero preséntate para Dios, como quem ressuscitou dentre os mortos. como aquel que ha resucitado entre los muertos, Vida e morte. vida y muerte, E os vossos membros y los vuestros como miembros instrumentos de justiça a Deus. como instrumentos de justicia para Dios. O pecado não está mais tendo domínio sobre a tua vida. El pecado ya no va a tener dominio sobre tu vida. Antes tudo que você fazia era pecar, Antes todo lo que tú hacías era pecar, mas agora você está morto. mas ahora tú estás muerto. Como é que você vai pecar se está morto? ¿Y cómo vas a pecar si estás muerto? Você não tem vontade de pecar, Tú no tienes ganas de pecar, porque você está morto para o porque pecado. tú estás muerto para el pecado. Enquanto você tem vontade de pecar, Mientras tú tienes ganas de pecar, você ainda não foi para o caminho da consagração. aún no entraste en el camino de la Porque no consagración. caminho da consagração, Porque en el camino de la você consagración, experimenta a morte por aquilo que eu quero. tú pruebas la muerte para lo que tú deseas. E o pecado não tem mais efeito. Y el pecado ya no hace efecto. É isto que significa estar crucificado com Cristo. Esto es lo que significa estar crucificado con Cristo. Nós, muitas vezes, em nossas igrejas, Y muchas veces en nuestras iglesias estamos exaltando tanto estamos exaltando o tanto caminho da adoração el camino de la e adoración nos esquecemos y nos olvidamos de exaltar o caminho da morte, de exaltar el camino de la aonde muerte. você está crucificado com Cristo. Donde tú estás crucificado con Cristo. O que quer dizer crucificado ¿Y com Cristo? qué quiere decir crucificado É con Cristo? experimentar uma morte. Es probar una muerte. É a consagração total. Es la consagración total. Mas lembre-se, Pero acuérdense, o caminho da consagração el camino de la consagración é solitário. es solitario. Assim como aquele animal estava só lá no altar, Igual que este animal estaba solo en el altar. assim como Cristo estava cada vez mais solitário quando se aproximava da cruz, Igual que Cristo cada vez más solitario cuanto más se acercaba a la cruz. nós também temos que enfrentar este caminho solitário. Nosotros también tenemos que enfrentar este camino solitario. E infelizmente, E infelizmente, eu digo a vocês com sinceridade, yo hablo para ustedes con sinceridad. muito do chamado companheirismo ministerial Mucho de lo llamado compañerismo ministerial não tem produzido fruto nenhum. no han producido ningún fruto. Nada. Nada. É só ajuntamento. Solamente se juntan. E às vezes eu fico até escandalizado A veces yo me quedo hasta com a escandalizado quantidade de fofoca no meio dos obreiros. con la cantidad de tisme que hay en medio de los obreros.
É este o resultado Este es el resultado de vidas que não estão se consagrando. de vidas que no están se consagrando. É claro que há um bom companheirismo. Claro que hay un buen Há o compañerismo. lado bom, Hay un lado há o bueno. lado da adoração, Hay el lado de la há o adoración, júbilo, el júbilo, a alegria, la alegría, o companheirismo. el compañerismo. A própria palavra nos fala disso. La propia palabra nos habla de Em esto. 1 Coríntios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háganse todo para edificación. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus ela nos ordena. Mas al mismo tiempo, la palabra de Dios nos Em ordena. Colossenses capítulo 3, versículo 8. En Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Muito do ajuntamento em nosso meio Mucho de lo que se reúne en medio de nosotros tem sido exatamente para isso. ha sido exactamente para esto. Se o teu companheirismo, Tu compañerismo, se o teu ajuntamento si toda esta junta não tem servido para dar fruto a Deus, no sirve para frutificar para é Dios, melhor se afastar. mejor alejarse. Porque o caminho da consagração é solitário de qualquer maneira. Porque de toda manera el camino de la consagración es Se solitario. você tem tempo para andar de casa em casa, Si tú tienes tiempo de ir de casa en de casa, almoço em almoço, de almorzar y almorzar, de janta em janta, de cena en cena, de visita em visita aos de amigos, visita y visitar a los amigos, então é óbvio que você não tem tempo para se consagrar. entonces es cierto que tú no tienes tiempo para la Você consagración. não tem tempo para Deus. Tú no tienes tiempo para Dios. É óbvio que toda essa conversa não é para as coisas de Deus. Es obvio que toda esta conversación no es para las cosas de O Dios. caminho da consagração é solitário. El camino de la consagración es solitario. Agora olha o que diz a palavra do Senhor. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Em Isaías 40, versículo 31. Isaías 40 y 31. Tengo. 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Os que esperam no Senhor Los que esperan el Señor renovarão as suas forças. van a renovar sus fuerzas. Não é no companheirismo, No es en el é no compañerismo, Senhor. es en el Señor. Subirão com asas como águia, Subirán con asas como águilas, correrão e não se cansarão, correrán y no se cansarán, caminharão e não se fatigarão. caminarán y no se fatigarán. Vamos para Salmo. Vamos para el libro de Salmos, Salmo 103, versículo 5. 103, versículo 5, Falando sobre Deus. hablando de Dios. El que sacía de bien su boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. A tua mocidade se renova como a águia. Tu juventud se renueva como el águila. Em Isaías e em Salmos, En Isaías y en el Salmo nós temos a ilustração da renovação das forças como a da águia. tenemos la ilustración de las fuerzas como de la águila. Agora você sabia que a águia voa sozinha? ¿Usted sabía que el águila vuela sola? Ela não voa em bando. No vuela en bandos. Nunca você vai ver um bando de águias voando. Nunca vas a ver un montón de águilas volando. A águia voa sozinha. Siempre vuela sola. Se você escolher o caminho da consagração, Si tú eliges el camino de la é um consagración, caminho de morte. es un camino de muerte. É um caminho solitário. Es un camino solitario. Mas você vai alcançar as alturas com Mas Deus. tú vas a alcanzar las alturas con Dios. Você vai encontrar a renovação das forças na tua vida. Vas a encontrar la renovación de las fuerzas para tu E a vida. escolha é nossa. Nosotros que elegimos, Você pode subir as alturas usted puede subir a las alturas ou continuar voando baixo em bando. o entonces continuar volando con otros bajo. Lembre-se, Acuérdense, é um caminho solitário es un camino solitario e sem volta. y sin regreso. Nenhuma pessoa Ninguna que persona dentre os homens for devotada, que de entre los hombres for consagrada, fue consagrada será resgatada. será rescatada. Certamente morrerá. Ciertamente va a morir.
Você entra neste caminho de consagração, Tú entras en este camino de que consagración vai te levar para o altar, que te va a llevar al altar, aonde não é mais a minha vontade, donde no es más mi voluntad, mas é a vontade do Senhor. más la voluntad del Señor. Eu quero encerrar com Colossenses, Yo quiero terminar con Colosenses, no capítulo 3, en el capítulo 3, versículos 2 a 5. versículos 2 hasta el 5. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Aí, até aí. Pensai nas coisas que são de cima, Pensáis en las cosas que son de arriba, não nas da terra. no en las de la tierra. Você está preocupado com a crise mundial? ¿Está preocupado con la crisis mundial? Com a crise econômica? ¿Con la crisis económica? Com a crise social? ¿Con la crisis social? Com a crise política? ¿Con la crisis política? Você deveria estar preocupado é com a crise espiritual. Tú tendrías que estar preocupado con la crisis espiritual. Pensai nas coisas que são de cima Pensáis en las cosas que son de arriba e não nas que são da terra. y no en las que son de la tierra. Porque morrestes. ¿Por qué morriste? Morrestes. Ya está muerto. Você morreu. Usted ya está muerto. E a vossa vida está escondida em Cristo. Y tu vida está ocultada en Em Cristo, Deus. en Dios. Quando Cristo, que é a nossa vida. Cuando Cristo, que es nuestra vida, Agora pare. E eu te pergunto: ahora yo te hago una pregunta. Cristo é a tua vida? ¿Cristo es tu vida? Cristo é a tua vida? ¿Cristo es tu vida? Você já morreu? ¿Usted ya está muerto? Já passou pelo Getsemane? ¿Ya pasó por el Getsemane? Entregou a tua vontade a Deus? ¿Ya entregó tu voluntad para Dios? Cristo é a tua vida? ¿Cristo es tu vida? Ou você adicionou Cristo à tua vida? ¿O tú has adicionado Cristo a tu vida? É completamente diferente. Es completamente Quando você diferente. adiciona Cristo à tua vida, Cuando tú adicionas Cristo a tu vida, você não morreu. tú no has muerto. Você está usando Cristo para que a tua vontade se cumpra. Tú estás utilizando Cristo para que se cumpla tu voluntad. Você quer que Cristo seja um instrumento para o teu bem. Tú deseas que Cristo sea un instrumento para tu Você bien. quer que Cristo seja um instrumento para a alegria na tua vida. Tú deseas que Cristo sea un instrumento para que tu vida sea alegre. Mas quando você morreu, Mas cuando tú has muerto, Cristo é a tua vida. Cristo es tu vida. Não é o que eu quero. No es lo que yo É o quiero, que Ele quer para mim. es lo que Él desea para mí. Não é a minha alegria. No es mi alegría. Eu vivo para dar alegria a Cristo. Yo vivo para dar alegría a Quando Cristo. Cristo, que é a vossa vida, El Cristo que es vuestra vida se manifestar, se manifestar, então também vós entonces también vosotros vos manifestareis com Ele em glória. serán manifestados con Él en gloria. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. El versículo. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal Hacer morrer lo terrenal. en vosotros. Fazei morrer o que é terrenal em vós outros. Hagan morir Até lo ahí tá terrenal bom. en vosotros. Mas aqui a tradução melhor é exterminar. Aquí la mejor traducción es exterminar, É matar de vez. matar totalmente, É se livrar para sempre librarse para siempre daquela inclinação carnal. de na la tua vida. inclinación carnal. Isto é o caminho da consagração. Este es el camino de la Você não consagración. alcança isto Tú no alcanzas esto, a não ser através de uma vida consagrada a no ser que tenga una vida consagrada totalmente a Deus, totalmente a Dios, aonde a oração é o centro. donde la oración es el centro. Não existe vida consagrada sem oração. No existe vida consagrada sin oración, Mas existe muita gente orando mas existe mucha gente orando que não tem vida consagrada. que no tiene vida consagrada. Talvez você pense, pastor, como é possível orar sem ter vida consagrada? Quizá usted piensa, ¿cómo es posible orar sin tener la vida consagrada? Muçulmanos oram, Musulmanos oran, católicos oram. católicos oran, Alguns deles vão para conventos, mosteiros para orar. algunos de ellos van para los monasterios para orar. Passam a vida Gracias. fechados orando. Pasan la vida cerrados ahí orando. Judeus oram, Los judíos oran,
3 vezes por dia. 3 veces al día. Eu estava numa loja de um judeu em Israel, Yo estaba en una tienda de un judío en Israel, de um amigo meu, de un amigo e mío, ele me colocou para fora. y él me botó para E afuera. disse, é minha hora da Y oração. dice, es hora que yo tengo que orar. E ele me botou para fora e fechou a loja para orar. Y me botó afuera de la tienda porque él tenía que orar. Mas onde está a esfera? ¿Y dónde está la esfera? Aonde está a consagração a Deus? ¿Dónde está la consagración para Dios? E qual é a esfera, pastor? ¿Y cuál es esta consagración? É Cristo. Es Cristo. É viver em Cristo. Es vivir en Cristo. É permanecer em Cristo. Es permanecer en Cristo. É o que Jesus disse. Es lo que dijo Se Jesús. permanecerdes em Si mim usted permanece en mí e as minhas palavras permanecerem em vós, y mis palabras permanecen en vosotros, aí você pode orar. ahí usted puede orar. Pedireis o que quiseres Usted pueden pedir lo que quieren e vos será feito. y será hecho. Deus vos abençoe. Dios os bendiga. Vamos orar, é isto? Vamos a orar. Vamos orar. Se coloque em pé, vamos orar. Queden parados. Vamos a orar. Vocês me escutaram nessas últimas horas Ustedes me han escuchado en estas últimas horas. e eu sei que é cansativo, Y yo sé que es cansador, especialmente com o intérprete, especialmente con un intérprete. especialmente de espanhol para português. Es de español para portugués. Porque às vezes você entende português, Porque a veces usted entiende un poco às vezes você começa a prestar mais atenção no português para tentar aprender português. y a veces quiere prestar más atención en Aí portugués perde para a aprender atenção, un não poco consegue entender direito, y a veces no pueden comprender a mente totalmente fica cansada. y la mente se cansa. Mas eu creio que vocês conseguiram entender pelo menos o centro dessa mensagem. Mas yo creo que ustedes pudieron entender el centro de este mensaje. De que nós devemos, para superar a crise mundial, Que para superar el crisis mundial nós devemos viver uma vida de consagração. debemos vivir una vida de Eu consagración. estava falando com o pastor há pouco sobre isso. Y hace poco estaba hablando con el pastor. Sabem, jovens, Sabe, jóvenes, Deus não precisa de muitos. Dios no necesita de muchos. Ele precisa de um. Él necesita de uno. Ele usou um Abraão, Él usó un Abraham, um Moisés, un Moisés, um Josué, un Josué, um Gideão, un Gideón, uma Esther, una Esther, uma Ruth. una Ruth. Ele precisa de um. Él necesita de uno. Um. Uno. Só de vocês aqui, Uno solo de ustedes aquí que adotaram uma vida de consagração. que adoptar una vida de consagración. Pode ser o elemento de transformação Puede ser el elemento de na transformación tua igreja, en tu iglesia, no Peru, en Perú, na América do Sul. en la América del Sur. Deus precisa de um. Dios necesita de uno. E você tem que decidir. Y tú tienes que decidir. Não vai vir um anjo do céu No va a venir un ángel del cielo dizendo para você viver uma vida consagrada. diciendo para que tú viva una vida É consagrada. você que tem que decidir. Tú tienes que decidir. A palavra foi apresentada. La palabra fue presentada E você tem que decidir agora. y tú tienes que decidir Se ahora você vai andar nesse caminho de morte, que tú vas a andar en este camino de muerte, aonde você vai experimentar uma morte em vida. donde tú vas a probar esta muerte en vida, Morto para tudo, muerto para todo, mas vivo para Deus. mas vivo para Dios. Morto para tudo, Muerto para todo, mas vivo para Deus. mas vivo para Dios. Fecha teus olhos Cierra tus e ojos fale com Ele agora. y hable con Él ahora. É a tua vida, Es tu vida, é o teu relacionamento com Deus. es tu relacionamiento É para con você Dios. que escolhe. Es tú que eliges. Eu quero pedir para o pastor Valdecir fazer esta oração. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Altísimo Dios y Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, reunidos en tu santo nombre, Señor. Hemos recibido tu palabra, Señor. Hemos entendido, Señor, el mensaje. Y yo sé, Señor, que tus ojos están sobre cada uno, Señor, de nosotros que estamos aquí dentro de esta sala. Tu Espíritu Santo que sonda los corazones, que puede llegar hasta la divisa del alma, del Espíritu, que conoce, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Yo sé, Señor, que aún en el silencio, tú estás obrando, tú estás trabajando, Señor. Que venga, Señor, nacer en cada corazón, en cada vida, Señor, hoy día, este deseo
Dios, de presentar realmente nuestra vida, Señor, como sacrificio vivo para ti. Todos nosotros aquí reunidos, Señor, tenemos el entendimiento que el mundo ya está en el maligno. Todos nosotros, Señor, entendemos que el mundo no ofrece nada bueno, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vencer a nosotros mismos, Señor, nuestros deseos, nuestras voluntades, Señor, y entender, Señor, que la victoria está en ti, dedicando nuestra vida, Señor, todo nuestro ser, en tu obra, en tu reino, Señor, para que el Evangelio, que es locura, Señor, para aquellos que no entienden, mas poder para aquellos que lo reciben, que es el único medio, Señor, de pasar por estos momentos tan difíciles que viven las naciones o el mundo todo, Señor, porque se ha alejado de ti. Ayuda, Señor, en este final de mañana, este grupo que ha dejado sus casas, Señor, sus haceres, y han estado aquí, Señor, escuchando esta palabra. Yo sé que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra tiene propósito, tu palabra tiene dirección. Tu palabra, Señor, encuentra que sea uno aquí hoy día, Señor, yo sé. Que tú has de levantar aquí, Señor, quizá el más jovencito, quizá el mayor, yo no sé. Para hacer la diferencia, Señor, en esta sociedad. Para hacer la diferencia en medio de su familia, para hacer la diferencia, Señor, en esta universidad, en este colegio, para hacer la diferencia en esta nación, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tu nombre sea levantado, Señor, para que tu nombre sea engrandecido, Señor, porque solo tú se merece la gloria y el honor para siempre. Dios, ponga, Señor, como si fuera un sello, Señor, hoy día. Y que este mensaje, Señor, pueda estar ahí grabada, escrita en este corazón, en esta mente, Señor. Y que tengamos conciencia, Señor, que podemos estar rodeados de personas y estar solos. Con muchos, Señor, pero sin tu presencia. O podemos estar solitarios como el mensaje en este altar. Pero tú estás con nosotros, Señor. Como dice el salmista, aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ayúdanos, Señor, a entender que tu presencia es lo mejor que el hombre puede tener. Que tu presencia es lo más precioso, Señor, que uno puede tener en su vida, Señor. Así yo oro, Señor, por cada hermano, cada hermana, cada joven, Señor, aquí presente. Y que tú puedas avivar, Señor, en su vida este fuego. Por más chiquito, Señor, que esté ahí, Señor, pero que pueda encender hoy día, Señor, este deseo de consagración, de oración, y de poner su vida en tus manos, Señor, para hacer la diferencia en esta nación. Y que esta cumbre, Señor, que este evento no pase así, Señor, desapercibido, pero que sea un marco, Señor, en la historia de estos que están organizando, Señor, de estos pastores que se esforzaron, Señor, para llegar hasta aquí, Señor, de todos, Señor, que participaron, que de aquí para atrás, Señor, sea un ayer, pero de hoy día para adelante que sea una nueva vida, un nuevo horizonte, Señor, algo tremendo que tú puedas hacer en cada vida. Yo creo, Señor, yo creo. Bendiga también tu siervo, Pastor David, que ha venido desde Brasil, para dejar aquí, Señor, la nación peruana, una palabra tan poderosa, de tamaño impacto, Señor, que yo sé, Señor, que aún en la eternidad hablará, Señor. Gracias, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento un minuto más. Gracias. Damos a Dios por el Pastor David.
permitiendo que tengamos en él el mensaje de esta mañana desafiante para una consagración, un desafío permanente para la iglesia, no de domingo a domingo, sino de cada día de nuestra vida. Esa es la diferencia, no somos religiosos. La religión es filosofía. El cristianismo es realidad, es vida. Tremendo la exposición en cuanto al siglo XXI, lo que nos toca vivir como algo líquido que se va. Y es así. Los antivalores están en este siglo. Se ha perdido la consistencia de la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser instrumento de restauración. Amados jóvenes, conságrense al Señor, entréguenle todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea irreprensible. La Biblia es permanente, la Biblia no cambia. Tiene el mensaje permanente para la humanidad, para el hombre. El motivo de la Biblia es el hombre, es el manual que Dios ha dado. Ha sido lindo tenerlos en esta importante conferencia que queríamos tener a los jóvenes. Miren, la oración no es popular. Si fuera un concierto, esto estaría lleno. Pero como hablamos de oración, en toda orden de cosas de la iglesia es así. La oración no es popular. Pero la oración hace cambiar las cosas. Perú tiene un tiempo de esperanza grande por medio de la oración. 27 años del movimiento de oración ha significado salir desde el terrorismo en el proceso de cambios para llegar ahora. Y no te preocupes quién va a ser presidente. Preocúpate nomás en que Dios intervenga en el Perú. Hay que amar al Perú, jóvenes. Amemos al Perú, amemos costa, sierra y selva, todo lo que el Perú tiene y lo que el Perú es. Oremos por los peruanos. Vivamos en esperanza. Dios es bueno, dice la Biblia repetidas veces, porque para siempre es su misericordia. Estamos terminando esta reunión y por supuesto para los que vinieron en ayuno, estamos ayuno parcial, porque ahora viene un brindis del hotel que ha preparado para todos nosotros, así que vamos a servirnos. Quiero también que sepan que en la tarde el pastor David va a estar en Catedral de Fe a las 5 de la tarde. Pasen la voz a sus padres, a la gente mayor, ustedes mismos si quieren venir. Vamos a tener el culto de consagración esta tarde dentro del marco del movimiento de oración en sus 27 años. Y mañana en la mañana las damas tienen una cita acá. Así como ustedes jóvenes hoy día, ayer los pastores jóvenes, hoy día ustedes desafiados, mañana son las damas, porque la oración hace la diferencia. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por ustedes. Muy buenas tardes, jóvenes. Sirvámonos lo que